eu começo falando de saúde. Afinal de contas, saúde começa pela boca. É um assunto sério, extremamente importante para todos nós. Um assunto que merece cuidado, que merece toda a atenção. É a regeneração óssea. E também vamos falar do uso das lentes de cerâmica. Isso é um assunto que volta e meia me preocupa. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso com o Dr. José Vicente Contatori, que é especialista em implantodontia, com trabalhos publicados aqui no Brasil e também no exterior. Ele é uma boa referência para todos nós. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bem, Cláudia. É uma alegria te receber, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Novamente. Vou te convidar para sentar aí para a gente falar sobre esse assunto tão importante. O senhor estava aqui desde o começo, ouviu eu dando a minha explicação leiga. Como leiga, eu falei que às vezes as pessoas acham que elas não têm mais o que fazer, não dá para fazer implante, porque foi no dentista, e o dentista falou, não tem como eu fazer uma fixação aí, porque você perdeu o seu osso. Se eu fizer, vai cair. O seu jeito é dentadura. É verdade que hoje isso ficou para trás? Hoje é possível? Hoje é possível, Cláudia, porque eu não uso só conhecimentos da odontologia. Eu fiz graduação em biologia molecular, citogenética e citogenômica. E essas três especialidades me fizeram entender por que uma célula da medula óssea, que repunha novas células, elas ficaram inertes. Então, a partir do momento em que essa célula ficou inerte, o paciente vai mordendo e vai perdendo células. Só que como as células da medula estão inertes, não repõem. Perde e não repõe. Perde células e não repõe. O que acontece? Um déficit de células. O que é o déficit de células? Perda óssea. Então, na realidade, nós observamos que existia uma razão pela qual essa célula da medula óssea ficou inerte. E, na realidade, nós descobrimos. Porque um patógeno que entra por baixo da gengiva... O que é um patógeno, é uma doutor? bactéria. Uma bactéria. Então, ele está por baixo da gengiva. Ele olha para cima, vê gengiva. Olha para baixo, vê osso, vê células ósseas. Esse patógeno, essa bactéria faz o quê? Acopla na membrana celular da célula da medula óssea. E nesse momento, ele rompe a membrana celular da célula óssea. Ele vai se alimentar disso. Não, ele rompe a membrana e ele injeta dentro da célula um RNA de interferência dentro da célula. O que é isso? O RNA de interferência, o próprio nome foi dado, por quê? Porque a célula, ela já está lendo o RNA mensageiro dela. O ribossomo é uma estrutura que lê o RNA mensageiro, que vem do núcleo. O citoplasma, o DNA que faz esse RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro passa pelo ribossomo e ele vai lendo o que está dentro da fita e vai produzindo o quê? Uma proteína certa, que, por exemplo, é uma cor azul. No momento em que o RNA de interferência do patógeno entra na célula, por que ele é RNA de interferência? Porque ele interfere na leitura do ribossomo. Ele neutraliza o RNA mensageiro e agora o RNA de interferência que entra no ribossomo. E o ribossomo agora vai ler a memória do RNA de interferência da bactéria. E aí, essa memória faz com que essa célula não produza mais uma proteína azul, ela produz uma proteína verde. E no momento em que a célula reconhece que essa proteína verde não tem nada a ver com ela, ela vai ficar o quê? Inerte especificamente. Então, a partir desse momento, a célula da medula fica inerte e o paciente está perdendo e não repõe células. O nosso tratamento... Ou seja, essa bactéria entra ali no lugar errado, faz uma bagunça e descaracteriza o que deveria ter sido feito. Para de se produzir o que deveria ser produzido. Para de se produzir a proteína certa, que dava um metabolismo para a célula. Então, nesse momento, nós temos uma situação em que nós precisamos fazer o tratamento e, ao mesmo tempo, usar o que nós chamamos de laser de 1.800 miliwatts, porque quando eu aplico o laser no suporte ósseo, e essa aplicação é totalmente indolor, ele penetra através das células da medula óssea e no momento em que ele penetra, ele faz o quê? Ele neutraliza o RNA de interferência que estava dentro dessa célula, elimina a bactéria e refaz a membrana da célula da medula óssea. Nesse momento, não podemos deixar de esquecer
que o DNA continuou fabricando o RNA mensageiro para ser lido corretamente. Só que o RNA mensageiro não entrava no ribossomo porque o RNA de interferência da bactéria estava sendo lido. E o ribossomo não lê duas fitas, ele lê uma só. Então agora o RNA mensageiro entra novamente e o ribossomo volta a produzir a proteína certa, azul. No momento em que ele volta a produzir a proteína correta, a célula diz assim, não tem razão pela qual eu fique inerte, porque agora eu já voltei a produzir a proteína certa. Conclusão, essa célula começa a fazer mitose, reprodução celular. E essa reprodução celular começa a repor novas células. Se repõe novas células, eu vou fazer o quê? Uma regeneração óssea. Doutor Vicente, como você faz a regeneração óssea? Repondo novas células. E como você repõe novas células? Fazendo com que aquela célula da medula que estava produzindo uma proteína verde, que não tinha nada a ver com a célula, volte a produzir a proteína azul, que é a proteína correta. Então essa célula volta a ficar com seu metabolismo novamente correto e nós vamos fazer uma regeneração importante. Ok. Resumindo, da forma correta, a gente consegue voltar o funcionamento normal daquela célula inerte produzindo osso. Produzindo osso. Fazendo a regeneração óssea. Eu trouxe alguns casos, gostaria de chamar algumas fotos. E essas fotos são muito interessantes, Cláudia, porque na primeira foto, dá licença um pouquinho. Claro, fica à vontade. Observa que na tomografia, esse escuro aqui que o telespectador está vendo, ó, é perda óssea. Uhum. Então, normalmente, na odontologia tradicional... porque esse osso deveria estar até lá embaixo. Devia estar aqui, ó. Uhum. E embaixo devia estar mais para cima. Tá. Então, na odontologia tradicional, o dentista fala assim, não, vamos extrair isso daqui. Agora, olha o problema. No momento em que ele extrai esses dentes, ele vai fazer uma prótese sobre implante, que essa prótese não vai terminar aqui. Ela vai até onde tem perda óssea. Uhum. A hora que a paciente coloca a prótese, fala assim, o senhor colocou um dente de homem numa boca feminina, porque eu fiquei com um dente muito longo. Então não é a solução. Qual é a solução? Revascularizar esse osso. Fazer com que as células da medula óssea consigam fazer a multiplicação, voltem a produzir a proteína certa, e neste momento essas células começam a se reproduzir e começa a repor essa falta óssea. Outra radiografia. Então, olha, tudo depende de ângulo. Essa foto já pega mais a parte inferior. Veja a perda óssea na região inferior, como era substanciosa também. Também, muito. Então, para fazer um implante aí, eu teria que fazer um dentão gigante até lá embaixo. Um gigante até lá embaixo. E não vai ficar bom. Você gostaria de colocar um dente assim na sua boca? Não vai gostar. Você fala, está muito grande. Né? Então, o que nós indicamos? Eu faço muito implantes na clínica, mas tem um momento certo para indicar o implante. Isto é, tratamos o osso corretamente, superior e inferior, revascularizamos. Um osso que tem perda óssea, ele é um osso poroso e tem 35% de circulação de sangue. Um osso compacto, tipo 1, é um osso que tem 100% de circulação de sangue. Então, o meu trabalho, nesse tratamento, é o seguinte, eu transformo um osso poroso tipo 4, com 35% de circulação de sangue, em um osso tipo 1 compacto com 100%. Ora, com 100% de circulação de sangue, com a regeneração óssea, agora vamos fazer o trabalho. E aí esse osso vai lá para cima, ele vai crescer. Eu tenho uma foto desse osso diferente do que está agora? Eu vou mostrar agora na radiografia. Tá. Então veja só que interessante. Tem determinados casos que nós precisamos, além do que eu chamo de regeneração, fazer um enxerto. O enxerto, no momento, é o seguinte, nós pegamos células do paciente, colocamos em 4, 5 frasconetezinhos, pegamos as células somáticas desse paciente e fazemos uma reprogramação gênica dessas células e transformamos essa célula numa célula tronco de pluripotência induzida. Basicamente é o seguinte,
Este paciente, ele tinha, em média, 1 milímetro de osso. Depois de 6 meses do enxerto, ele ganhou tudo isso aqui de osso. Nós ganhamos 22,4 de osso. Uma diferença enorme. Então, agora, com 22,44, eu tenho condições plenas e perfeitas de fazer um implante de 15 milímetros, de 18 milímetros. Porque quando você faz um implante curto, de 8, é muito pequeno e a altura da coroa clínica do dente tem 12. Isto é, ela vai fazer uma alavanca, não vai dar certo. Por favor, a próxima foto. Então, aqui é aquele caso que eu mostrei, aonde nós fizemos as lentes cerâmicas superior e inferior. Nós trabalhamos com uma lente cerâmica suíça de alta qualidade e ela nos permite, na escala que seria o mais claro hoje, o A1, bem mais claro do que A1. Então fica um sorriso, tanto superior como inferior, onde você recupera o suporte labial, enriquece o sorriso da paciente. Não, fica muito bonito. Eu tenho uma dúvida em relação à lente cerâmica, até adiantei isso na abertura, né? Tá todo mundo fazendo uso dessa lente cerâmica, mas existe um desgaste grande dos dentes para se colocar uma lente cerâmica. Isso pode ser um problema lá na frente? Pode. Quando você faz uma lente cerâmica, você não desgasta o dente. Você coloca a lente sobre o dente. Quando você vai fazer uma faceta laminada em cerâmica, aí você desgasta os dentes. Ah, entendeu? Então eu poderia fazer uma lente cerâmica sem esse desgaste. Exatamente. Olha que boa notícia. Por isso é que tem que estar com um bom profissional, tem que estar bem orientada para não fazer uma coisa que lá na frente você vai se arrepender, entendeu? Vamos para a próxima foto, então. Então, na realidade, isso daqui é o dente da paciente quando ela começou o tratamento. Nós tiramos alguns materiais inadequados e ela tinha uma cor aproximadamente 67, era uma cor escura. Essa é a mesma boca que eu vi ainda? É a mesma boca. Uau! Então, nós transformamos uma cor que ela tinha 67 numa cor extremamente clara. Eu não sei se a produção pode voltar aquela foto novamente. Nossa, é impressionante. Olha lá. Ei, quero fazer esse negócio, doutor. É muito interessante. É para todo mundo? Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa. Né? Já E esta lente cerâmica, olha a claridade dela. Chama atenção, né? Você fica com uma linha de sorriso. E quando ela não quiser mais, ela tira e pronto. Pode tirar e refazer uma outra lente, se quiser mudar a cor, sem porque problema. Eu tenho sempre a ideia de que a gente tem que lembrar que um dia a gente já vai estar sem vontade de ficar fazendo essas coisas na boca. Exatamente. Né? Pode seguir, por favor? Então, as lentes cerâmicas nós fazemos em troquéis, em dentes individualizados. Então, olha como o acabamento marginal aqui na cervical não tem degrau. Você faz uma lente cerâmica e chega com a unha e pega o degrau aqui... Não tem. Infiltração e resíduos com placa bacteriana. Numa normal. Então, neste caso aqui, a nossa lente é totalmente sem degrau. Você tenta pegar o degrau, você não consegue. Então, a microadaptação é perfeita. Próxima foto, por favor. Então, aqui agora, olha que interessante. Esse caso, podia seguir a próxima foto? Por favor. Não esse, o outro, a outra foto. A outra foto, aí. Então, essa região aqui da paciente, ó, não tem osso nenhum. Nós tínhamos aqui 1 milímetro de osso vertical. Fazer implante aí, não tinha como. Então, nós fomos fazer uma cirurgia, e essa cirurgia é uma cirurgia onde nós fizemos enxerto na região posterior da maxila. O que nós fizemos? Tiramos o sangue da paciente em frasconetezinhos, 5, 6 frasconetes, pegamos as células somáticas dessa paciente com uma reprogramação gênica e transformamos essa célula numa célula tronco de pluripotência induzida. E fizemos os enxertos aqui. Aí a paciente aguardou exatamente 8 meses na maturação do enxerto. Isto é, para formar osso onde não tem osso, vai demorar 8 meses. Nesse momento, ela usa uma peça temporária. Muito bem. Agora volta aquela foto de antes. Por favor. Olha o que nós ganhamos de osso. Em 6 meses.
8 meses. 8 meses. Olha. Então agora eu tenho a altura aqui de 25 milímetros. Agora você consegue fazer o implante. Então agora eu consigo fazer basicamente 7 implantes de cada lado. E esse caso que não tinha osso, que se eu fizesse 4 implantes, eu teria que fazer uma fixa parafusada sobre 4 implantes. Como eu vou fazer de 1 a 7 de um lado, de 1 a 7 implantes do outro, eu posso fazer um caso com os dentes separados, dente a dente. Gente, vamos combinar. Entendeu? Que quem sabe, sabe, né? E é por isso que a gente gosta quando o doutor Contatori vem aqui e dá essa super aula pra gente entender que não pode colocar seus dentes na mão de qualquer pessoa. Pode um colega, inclusive, odontólogo, estar vendo, ele vai realmente reconhecer a quantidade, ó, do osso que se formou. Então, o caso que não tinha solução, com esse enxerto, ficou viável agora a solução. A paciente está voltando agora no mês de agosto e nós vamos fazer os implantes corretamente. Olha, estou encantada. Eu vou passar os contatos do Dr. Contatori, porque talvez você tenha que passar lá para tirar todas as suas dúvidas. Você não está com um dente bonito? É só entrar em contato. Ele está no odontologiacontatori.com.br. Aí tem o Instagram, que é Instituto Contatori. Aí, se você quiser mais aulas, tem um mundo de vídeos, né, doutor? Lá no YouTube, gente, é José Vicente Contatori. Você pode ligar para o 50 55 10 15, que é telefone fixo, ou até mandar um WhatsApp no 11 9 9943 6063. Fiquei encantada. Agora fiquei com vontade de fazer essas lentes. Ia ficar bom? Será? Vai ficar bem mais claro do que essa cor que você tem. E dá para ficar maior assim? Maior. Ó, ia a ficar parte bonito, externa, né? a vestibular, o corredor dos dentes, da marca de suporte labial, você já tem mais uma presença estética. Vou lá! Doutor, muito obrigada, tudo de prazer. bom e até a próxima, viu? Foi um Uma prazer boa te semana. receber. Obrigado. Show, né, gente? Vamos falar com quem entende? E bom a gente entender que tem coisas novas. Eu acho incrível, medicina. E quando eu falo de odontologia, eu sei que não é medicina, é odontologia, mas é tudo saúde. É realmente incrível como eles vão avançando. E a gente tem que cuidar, porque começa mesmo a nossa saúde pela boca.